turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia. Estou chegando aqui no Acorda Vascaíno nessa terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Chego aqui em nome da NIT Quantic, você viu o recadinho da NIT Quantic aí, né? Faça a sua compra para que você tenha uma vida mais saudável e, acima de tudo, uma vida conectada com a natureza. É a NIT Quantic, parceira aqui do canal Ave Mais. Vasco joga logo mais e a expectativa está onde, hein? Aqui em cima, né? 7 da noite contra o Operário de Ponta Grossa, um jogo decisivo e importante, um jogo que vale mais de 3 milhões de reais em função do pagamento da Copa do Brasil. Mas há uma expectativa grande. Será que o Vasco vai bizar aquilo que fez contra o Fortaleza? Será que o Fernando Diniz está dando ritmo? Eu estou numa grande expectativa, confesso a vocês que eu estou muito cético em relação a esse time. Não ao trabalho do Diniz. Acredito muito, acho que o Diniz é um ótimo treinador, mas eu diria que eu estou meio de mal com esse time do Vasco, porque os jogadores eles mostraram uma indolência muito grande nos últimos jogos e, de repente, porque mudou o treinador, resolveram correr muito, ninguém foi substituído. E isso para mim é muito errado. Isso para mim é algo que beira até a covardia com os profissionais que passaram, porque a gente vê Felipe Loureiro sendo esculhambado, ok, ele errou, o próprio Fábio Carille também, e eu me incluo nessa, porque é aquilo, a gente cobra, não quer saber, mas depois que a gente para e começa a analisar, a gente vê que o ambiente é bom. Sim, o ambiente do Vasco é um ambiente bastante positivo, é um ambiente de muita amizade, mas o que eu cobro é de um profissionalismo, sabe? É de entender que independente de onde esteja, do que faça, é um jogador de futebol que precisa mostrar serviço. E principalmente num clube como o Vasco, quem vem jogar aqui precisa entender a responsabilidade que é jogar nesse clube. Então, quando eu vejo o Vasco jogar como jogou contra o Puerto Cabello, como jogou contra o Vitória e depois contra o Fortaleza, eu me questiono muito sobre essa legitimidade do jogador de futebol. Por que o jogador de futebol é tão protegido? Por que o jogador de futebol é tão preservado? Por que somente o treinador ou o diretor executivo são mandados embora quando você tem no grupo jogadores que mostram que não estão afim? Mas tudo bem, como disse o Cerdeira ontem, vamos aproveitar dia a dia, ganhamos bem do Fortaleza, mostrando evolução, mas eu cobro que o Vasco jogue hoje da mesma forma, e Fernando Diniz vai fazer isso. E aí de quem não se sentir confortável, não quiser jogar, olha, vai ficar claro para todo mundo. Acho que esse time já está sob pressão, esse time já precisa melhorar, já precisa crescer e não dá para ficar nesse ritmo de não se entender qual é o Vasco de hoje. É o Vasco que amanheceu feliz? É o Vasco que os jogadores desceram para o jantar para celebrar? É o Vasco dos grupos, cada um num canto? Qual é o Vasco? É o Vasco de jogadores aborrecidos, jogadores chateados? Não sei. Isso não pode ser assim. Há de se ter uma uniformidade, uma maneira única de jogar, independente do que acontece do lado de fora, independente das intempéries, das brigas de saco, enfim. Então eu acredito muito que o Vasco consiga vencer, mas quero que esse time do Vasco me convença de que está maduro, de que está aceitando o trabalho do Fernando Diniz e que não vai durar efêmeros 5 jogos. Precisa ter mais, é preciso doar mais. A gente ganhou esse último jogo contra o Fortaleza jogando com autoridade, jogando forte, jogando firme, jogando sem medo. E acho que é exatamente isso que a gente espera do Vasco no jogo de hoje contra o Operário. Adversário difícil, complicado, vem aí de 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, América de Natal, uma vitória super importante sobre o Cuiabá fora de casa, coisa que o Vasco não faz, vencer fora de casa. E agora contra o Botafogo de Ribeirão Preto em Ponta Grossa, o Operário atropelou o Botafogo. Então é um time que vem organizado, vem como destaques aí o Bosquilha, o Daniel Amorim, mas o Vasco precisa se impor, precisa jogar um futebol agressivo, precisa fazer um jogo de transição rápida, precisa marcar uma linha um pouco mais alta, tirar um pouco do espaço do time boliviano e aí ganhar. A gente precisa ganhar esse jogo, a gente precisa ter o time boliviano, do time do Operário, e a gente precisa ganhar esse jogo, a gente precisa ter, que eu já estou pensando no Melgar semana que vem. A gente tem que ganhar essa partida para poder passar de fase, ganhar moral, ganhar dinheiro, que é importante, e poder, inclusive, pagar as dívidas, né? O Vasco ontem foi incluído no Transferban, que é aquele sistema em que o clube fica algumas janelas sem poder contratar enquanto não pagar a dívida ao clube que fez aí a denúncia, que foi no caso o Nantes da França. Será que isso
pode abalar de alguma forma? Eu acho que não, até porque o Vasco vai correr atrás, ainda faltam aí 50 dias para o início da janela, dá tempo suficiente de você conseguir equacionar isso junto à RJ, junto à Justiça em geral, junto aos advogados, aqueles que também têm interesse. Então o Vasco precisa ter um caminho mais tranquilo e precisa alavancar isso vencendo o Operário nessa tarde e noite lá em São Januário. Eu vou estar a partir de 5h30 da tarde na abertura do nosso pré-jogo direto de São Januário e eu conto muito com a audiência de vocês. Tá, hoje eu fiz um pouquinho mais curtinho porque a gente tem jornada, tem muita coisa pela frente, mas tô animado, mas esperando que esse time me convença mais. Estou assim realmente no momento mais cético em relação a esse grupo que perdeu um pouquinho de crédito comigo, mas quem sou eu, né? Eu acho que a gente merece um pouquinho de respeito, a gente merece um pouquinho de carinho também, nós torcedores. O tanto que a gente faz, não dá para ter essa oscilação. Esse time que tem alguns jogadores que jogam muito e outros que dependem de lua. E aí, amigo, não dá. Quem depende de lua é lobisomem, não jogador de futebol. Tá bom? Grande abraço. A gente se vê logo mais na nossa abertura, no nosso pré-jogo a partir de 5h30 da tarde. Tchau.